Você já recebeu algum presente tão especial ou de tanto valor que você ficou até constrangido em usar? E aí você deixa guardado, porque afinal de contas, parece que não dá para você trazer aquilo para o dia a dia. Eu lembro que quando eu e a Aline nós nos casamos, nós ganhamos um lindo faqueiro de prata, que quando nós olhamos para ele, nós falamos: nossa, isso é especial, não dá para usar no dia a dia. O que a gente vai fazer com isso? Vamos guardar, né? E a gente recebeu outros faqueiros muito bonitos que nos serviram e nós fomos utilizando. Mês de julho nós completamos 20 anos de casado e o faqueiro está guardado. A questão é que muitas vezes, quando nós vemos algo de tamanho valor, nós nos sentimos tão constrangidos diante disso, que nós passamos a desviar o nosso olhar e olhar para outras coisas. Isso também acontece na nossa vida espiritual. Nós, às vezes, recebemos bênçãos tão maravilhosamente inexplicáveis da parte de Deus, que às vezes a gente se assusta tanto com aquilo que a gente se concentra em coisas menores. E aí a gente até observa algumas bênçãos, boas bênçãos que Deus derrama sobre nós, mas a gente perde de vista aquilo de mais especial que Ele nos deu. Hoje a gente inicia uma nova série, onde nós vamos olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E, nesse sentido, chamados para viver em Cristo, descobrindo nossa identidade, propósito e missão. Hoje, olhando ainda para o primeiro capítulo de Efésios, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre riquezas invisíveis, sobre aquilo que Deus nos dá de melhor, suas bênçãos espirituais, e que às vezes, pelo fato de nós estarmos com a cabeça tão voltada para as coisas do dia a dia, nós até conseguimos reconhecer algumas outras bênçãos diárias que Deus derrama sobre nós, como o pão de cada dia, mas a gente se esquece de algo de tamanho valor que eu diria a gente precisa trazer à nossa mente e ao nosso coração constantemente. A carta aos Efésios era uma carta circulante, muito mais do que para aquela própria igreja a quem foi dirigida, ela acaba abençoando, instigando inúmeras outras igrejas e chega até nós, nos fazendo ter uma compreensão um pouco mais clara a respeito de quem Deus é, quem nós somos e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, por meio da sua graça e misericórdia. É uma carta que vai nos levar a perceber, inclusive, como nós agora passamos a viver à luz dessa compreensão e do entendimento de tamanhas riquezas que Deus derrama sobre nós. Queria então convidar você, nesse momento, a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, vou fazer aqui a leitura do versículo 3 até o versículo 14, na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na versão que você tem aí em mãos. Você já sabe, durante a semana, retorne a esse texto, leia e releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho
e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o desafio para nós é perceber que existem riquezas invisíveis, imensuráveis, que o Senhor derramou sobre nós. E às vezes nós nos acostumamos com isso e não percebemos o quão maravilhoso isso é. Eu gosto muitas vezes de citar uma frase da poetisa mineira Adélia Prado, que certa vez disse: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, não é mesmo? Haja visto tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ela dizia que às vezes aquilo perdia o encanto, o brilho e se tornava rotineiro. A sensação que eu tenho é que muitas vezes, apesar de nós sabermos que Deus derrama sobre nós bênçãos espirituais, riquezas invisíveis, nós nos acostumamos com isso. Isso se torna tão rotineiro para nós que nós estamos focados no faqueiro que a gente pode usar no dia a dia. E a gente precisa ser, de tempos em tempos, relembrado aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele fez por nós. E é exatamente isso que essa carta traz para nós, e principalmente esse primeiro capítulo aos Efésios. Nos faz perceber essas riquezas, essas bênçãos espirituais, sobrenaturais que Deus derrama. Nós podemos atestar ao nosso coração constantemente que Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que coisa especial. Mesmo antes de criar o mundo, Paulo está dizendo que Deus nos amou. E Ele nos escolheu para um relacionamento com Ele em Cristo, para que nós pudéssemos ser santos, separados, sem culpa diante dEle. Ele, então, nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós precisamos relembrar isso ao nosso coração. O tamanho do amor com o qual nós fomos amados por Deus. Amor este revelado em Cristo Jesus. Eu sei que em meio aos desafios, às frustrações, às decepções, às angústias, às adversidades da vida, a gente até passa a questionar se Deus está velando, zelando por nós, se Ele nos vê no momento da nossa dor, do nosso sofrimento. E a gente se esquece o quanto Ele de fato nos amou.
e nos amou antes de tudo. Antes da criação do mundo, o Senhor já havia te amado e te separado, te preparado para viver um relacionamento com Ele real. Que no momento certo, Ele traria à sua mente e ao seu coração o esclarecimento disso, Ele te convenceria do pecado pela ação do Espírito Santo e você viveria uma vida real de intimidade com Ele. Mas eu sei, como eu disse, às vezes a gente desvia o olhar, foca em outra coisa e a gente se esquece. Essa riqueza invisível a ser relembrada é que você é amado por Deus. Isso não é discurso de autoajuda. Isso é palavra de Deus. É a convicção e a certeza de que o amor de Deus, inclusive, não é esse tipo de amor que a gente vê nos contos de fada, nos romances de Hollywood, nas séries do Netflix, nem nos doramas coreanos. É um amor, atitude, um amor de quem se doa. Talvez um dos textos mais conhecidos das Escrituras diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repare, o amor de Deus é um amor que se mostra em atitude, tanto amou o mundo que Ele deu. Esse é o tipo de amor com o qual Ele te ama. Eu sei, nós temos a mania de comparar Deus com as nossas experiências. E talvez para você, amor não seja uma palavra que traga boa referência. Talvez porque você tenha vivido ao longo da sua história frustrações. Hoje nós comemoramos e celebramos o Dia dos Pais, mas talvez você que está aqui ou que está nos acompanhando não tenha tido uma boa experiência no que diz respeito ao relacionamento com seu pai. Talvez você tenha se frustrado no seu relacionamento conjugal. Talvez você não se sente amado como gostaria por seus filhos. Mas essa comparação não é possível. Porque o amor de Deus tem uma perspectiva sacrificial. É aquele que se doa, é aquele que se entrega, é aquele que faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos. A verdade aqui a ser relembrada, a riqueza sobre nós aqui derramada que muitas vezes nós não vemos, ela parece invisível para nós, é que nós fomos escolhidos por Deus em Cristo Jesus por amor. E olha só, isso é muito importante. Deus nos amou e Ele nos escolhe. Qual é a razão para eu e você termos sido escolhidos por Deus para ter um relacionamento com Ele? É a nossa capacidade? É a nossa bondade? É a nossa performance? É a nossa religiosidade? Não. A razão é o amor. É o amor dele. Um amor que não está condicionado ao que a gente consiga dar em troca. Sabe por quê? A gente não tem a capacidade de responder isso à altura. Nada que eu e você façamos vai levar a Deus a nos amar mais, porque Ele já amou. E quer saber de uma coisa? O que Paulo está querendo trazer aqui é que isso já foi provado. O sacrifício de Cristo é a prova que Deus te amou. Ainda que Deus não fizesse absolutamente mais nada e não te desse absolutamente mais nada, ainda assim, já temos prova suficiente do quanto Ele nos amou. Mas Ele derrama sobre nós bênçãos sobre medida. Você vai ter faqueiro para o dia a dia, durante toda a sua vida. Mas repare, versículos 7 e 8.
ele é tão rico em graça que ele compra a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. E aqui nós temos uma segunda riqueza invisível. Além de nós termos sido amados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, ele nos redime pelo sangue de Cristo. O que isso significa para nós? Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como coroa da criação, viramos as costas para Deus. Essa é a atitude, é a ação da humanidade. Foi assim com os nossos primeiros pais. E é assim com a gente. Constantemente, perdendo o foco, seguindo os desejos enganosos do nosso coração, fazendo as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Condenados e mortos nos nossos delitos e pecados, porque vivemos em uma constante rebelião contra aquele que nos fez. Mas ainda assim, apesar de não merecermos, ele nos amou, ele nos perdoou e ele nos redimiu. A redenção que nós encontramos em Cristo Jesus muda tudo. Muda o nosso destino eterno, mas muda a maneira da gente enxergar as coisas no nosso dia a dia. É por isso que ele diz que ele derrama sobre nós graça e com ela sabedoria e entendimento. A redenção traz para nós uma esperança, uma certeza do destino eterno, de estarmos no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença plena do Criador. Mas também nos revela coisas que vão fazer total diferença no nosso dia a dia. Sabedoria e entendimento que vão nos levar a lidar com questões práticas do nosso cotidiano. Diante de lutas e adversidades, das frustrações, diante das enfermidades, das dificuldades financeiras, das decepções nos nossos relacionamentos, nós agora somos percebidos que em Cristo fomos redimidos. E no momento que ele nos redime, ele redime também aquilo que se faz e se dá através de nós, dos nossos esforços e da nossa percepção. Há uma nova maneira de enxergar o mundo à nossa volta. Nós não vivemos mais desesperançosos, muito pelo contrário. O nosso coração, ele se enche de esperança. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã. Talvez com o coração amargurado, triste, desesperançoso, por conta da dinâmica do seu dia a dia, das suas experiências pessoais. Talvez você tenha chegado aqui preocupado por questões que regem a economia e a política do nosso país. Mas uma compreensão sobre a redenção em Cristo, real, substancial e genuína, nos leva a descansar. A certeza de que Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo. Você viu como a gente facilmente esquece disso? A gente tem experiências assim da parte de Deus absurdas, nos provando isso. Há cerca de 5 anos atrás, estávamos passando por uma pandemia. Estávamos no olho do furacão. E a sensação que a gente tinha é: como é que a gente vai sobreviver a isso? Como que a humanidade vai passar por isso? Nós experimentamos perdas, tivemos baixas, sofremos, choramos. Mas o Senhor continua no controle. Não tem a ver com fazer as coisas dentro da perspectiva de que tudo aparentemente seja agradável a nós.
Mas como nós cantamos há pouco, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu preciso te dizer que a ênfase está no tudo. Todas as coisas, mesmo as mais difíceis. É isso que a redenção faz. Ela nos dá uma nova compreensão. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, somos trazidos de volta à vida, mas não uma vida qualquer, uma vida plena e abundante, cheia da presença de Deus, que nos enche de alegria e de esperança, que vão além das circunstâncias. A paz que nós recebemos de Deus, ela excede todo entendimento e razão. O que isso significa? Que até no dia que aparentemente não tem razão para a gente estar em paz, a gente pode experimentá-lo. Até no dia que não tem razão para a gente sorrir, a gente pode se regozijar. Até no dia que estava preso, sabendo que iria morrer, Paulo vai poder escrever: eu me alegro e me regozijo com vocês, e peço que vocês se alegrem e se regozijem comigo. Opa, você consegue perceber como isso muda tudo? Eu tenho tentado trazer essa perspectiva de que a graça derramada sobre nós, a redenção em Cristo Jesus, ela sim tem um reflexo que nos traz esperança para a eternidade, mas ela tem um papel direto e objetivo também na maneira como nós vivemos a nossa vida aqui e agora. Por quê? Porque é verdade que nós vivemos constantemente essa tensão do já e do ainda não. Nós ainda não vivemos isso de forma plena, mas o reino de Deus já está entre nós. E essa é a nossa segurança. O reino de Deus em Cristo Jesus já está entre nós. E aí, nesse sentido, nós podemos ter também essa convicção de que fomos selados pelo Espírito Santo. Deus é aquele que nos sela com o seu Santo Espírito. Versículos 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Repare, ele nos redime e ele agora nos cela. Ele nos dá a segurança de que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo é aquele que nos assegura de nossa redenção. É aquele que nos leva a perseverar e ele age na nossa vida, inclusive nos fazendo perceber quando nós estamos nos distanciando da percepção dessas verdades e dessas riquezas invisíveis, e ele traz alento ao nosso coração. Dentro da nossa visão teológica, nós acreditamos na perseverança dos santos. Isso se dá porque o Espírito Santo é aquele que nos sustenta. Paulo está falando aqui dessa verdade como um selo que é a garantia de que Deus que agiu, que Deus que amou, o Deus que escolheu, o Deus que redimiu, agora nos garante. A garantia não é você, a garantia não é a sua performance, a garantia não é a sua capacidade de fazer, a garantia não é a sua religiosidade, a garantia é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E às vezes a gente não consegue compreender muito bem o que isso significa, né? Criou-se por aí um estereótipo de que nós, presbiterianos, reformados, nós temos um pezinho atrás com o Espírito Santo. E é estranho ouvir isso, porque talvez um dos pais da teologia reformada, nessa perspectiva, que era João Calvino, foi conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Como aquele que fazia a gente perceber
o papel efetivo que o Espírito Santo agora tem em nós, nos movendo todos os dias, como Deus presente que habita o nosso coração, nos assegurando que mesmo diante das adversidades, das lutas e dos desvios, Ele que nos selou, nos mantém onde nós devemos estar. É verdade que às vezes o nosso coração enganoso tenta enganar até essa voz. O apóstolo Paulo vai nos alertar para que nós tomemos cuidado, para que a gente não entristeça, apague o Espírito Santo. E aqui não tem a ver com perda de salvação. Você vai arrancar o Espírito Santo de você. Não, você não é tão poderoso como você acha que é. O que ele está dizendo é que muitas vezes a gente cauteriza a nossa mente. E o Espírito Santo está dizendo, e ele está nos avisando, mas a gente está tão focado no desejo do nosso coração que a gente não ouve, né? É igual quando o pai e a mãe falavam alguma coisa para a gente e a gente não dava ouvidos e acontecia. Você lembra dessa história? Então, é exatamente assim. O Espírito Santo ele está nos alertando e às vezes a gente está assim, não, 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 não. Isso acontece. É isso que Paulo está chamando de uma mente cauterizada, de entristecer o Espírito Santo, de o apagar. Não é que ele não existe mais na nossa vida. É que muitas vezes a gente quer agir conforme o desejo do nosso coração. O que nós somos relembrados aqui é que essa é uma riqueza invisível, o selo do Espírito que está presente em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele move e habita as nossas vidas, ele nos concede dons, habilidades e talentos para que nós possamos viver o cumprimento da nossa missão. Ele nos deixa ver, enxergar, experimentar o sobrenatural que vem da parte de Deus, que está nos sustentando, mesmo em um mundo instável, contaminado pelo pecado. Nesse sentido, quando a gente traz esse texto para nós, para o nosso coração e para a nossa mente, buscando compreender o que Deus quer fazer em nós e através de nós, nós podemos responder algumas perguntas. Eu tenho vivido consciente das bênçãos espirituais que já possuo em Cristo? Ou será que eu tenho ignorado a riqueza que Ele me deu? Qual é o faqueiro que você está usando? Lembre-se, em Cristo você já recebeu tudo o que precisa para viver piedosamente. Ainda que você não recebesse mais nada, você já poderia afirmar categoricamente: eu tenho o suficiente. Em Cristo, eu tenho a salvação. Relembre isso à sua mente e ao seu coração. Riquezas invisíveis, mas que fazem toda a diferença. Vão te trazer segurança. Como a certeza de que Deus me escolheu antes da fundação do mundo muda a minha autoestima, o meu modo de lidar com a vida, com as pessoas ao meu redor. Lembre-se, a sua identidade não está firmada naquilo que você faz, naquilo que você realizou, naquilo que você deixou de fazer, na sua percepção de sucesso ou de fracasso. A sua identidade está firmada no amor eterno de Deus. Ele que diz quem você é. Em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos amados, em quem o Senhor se alegra. Porque quando Ele olha para mim e para você, sabe o que Ele vê? O sacrifício do Cordeiro. É por isso que o nosso coração se constrange. Você consegue entender como é importante a gente retornar a isso direto? Pastor, mas essa história de redenção, de que Jesus morreu, do que Ele fez, eu já sei. Eu estou na igreja tem 50 anos, eu ouço isso todo domingo. E não aprendeu ainda? E não entendeu ainda? Como isso muda tudo, tudo, tudo. Como a gente vive as nossas decisões, aquilo que importa, aquilo que tem valor. Mas isso também, ao nos constranger, você lembra que Deus nos ama e nos aceita como somos e estamos, mas que nos ama demais para deixar que a gente continue do mesmo jeito. Então isso confronta os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado.
De que pecados e culpas eu preciso hoje lembrar? Que eu já fui redimido pelo sangue de Cristo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas há confronto e certeza de que nós podemos vencer essa batalha. Por quê? Porque a história já está escrita. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos mais do que vencedores. É essa batalha que nós travamos. Quando a Bíblia diz que nós somos em Cristo mais que vencedores, ele não está falando sobre a sua prosperidade material aqui na história. Ele está falando sobre a convicção que nós temos que, de uma vez por todas, o pecado e a morte foram vencidos por Jesus. Em quais áreas eu tenho resistido à direção do Espírito Santo, que é meu selo e minha garantia? Será que ele tem soprado meu ouvido, mas eu estou tão cauterizado na minha mente que eu não quero dar atenção? Lembre-se, o Espírito habita em você para te guiar, te fortalecer, assegurar a sua herança eterna. Dê ouvidos, busque a Deus. Experimente as disciplinas espirituais. Ore, jejue, leia as Escrituras. Tenha amigos espirituais. Viva isso. Perceba que conforme a gente vai experimentando essas coisas, nós vamos também tendo certa maturação que nos levam a melhor consciência daquilo que Deus está fazendo em nós, daquilo que Ele vai fazer através de nós. Às vezes a nossa relação com Deus, ela é algo tão superficial no sentido de que nós temos ali uma garantia de algum tipo de bênção. Essa semana eu brinquei nas minhas redes sociais com uma tendência que está por aí, né? De perguntar para o ChatGPT qual é a bênção ou maldição do dia para você, né? E as pessoas às vezes olham a perspectiva da sua vida espiritual, talvez de uma maneira tão minimalista, superficial, como se isso fosse mais uma caixinha, sabe? Como se a nossa vida com Deus fosse só mais uma gavetinha da nossa grande esfera de todas as coisas que a gente tem, o nosso trabalho, o nosso entretenimento e lazer, os nossos relacionamentos. Aí tem a caixinha da espiritualidade, a caixinha, o relacionamento com Deus. Deus não é uma caixinha, Deus não é uma gaveta. Deus é o Criador do universo. Ele é aquele que tem as rédeas que governam e controlam tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode sequer pedir, pensar e imaginar. Nós não conseguimos mensurar a infinitude de Deus, a sua eternidade. Quem somos nós para tentar medi-lo e colocá-lo dentro de uma gaveta? Nesse sentido, quando nós entendemos isso, quando nós resgatamos essas verdades, essas riquezas invisíveis, sabe o que acontece? A gente enxerga as coisas de forma diferente. Nós passamos a viver uma vida diante da face de Deus para glorificá-lo em todo tempo, em todo lugar. Então, viva com gratidão e segurança, lembrando-se das riquezas espirituais que já são suas em Cristo. Você foi escolhido pelo Pai, redimido pelo Filho e selado pelo Espírito Santo. Permita que essa certeza molde as suas decisões, fortaleça a sua fé diante das dificuldades e inspire você a compartilhar com aqueles que estão à sua volta a esperança e o consolo que só as boas novas do Evangelho podem oferecer. Eu convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Deus eterno, nos sustente, nos fortaleça e nos dê, Pai,
uma compreensão a respeito do teu cuidado, do teu amor, que nos leve a viver uma vida em resposta a tamanha riqueza. Deus, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor é e somos gratos porque o Senhor nos amou. Amor, Deus, de uma forma tão contundente e intensa, que o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz por nossa causa. Que o nosso coração seja agradecido, que as nossas atitudes possam, de fato, demonstrar a nossa gratidão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.